Bloco 7. Observação celeste e orientação tradicional. Aula Observação do céu para orientação. Estrela polar no hemisfério norte, Cruzeiro do Sul no hemisfério sul. Hoje a nossa aula vai falar sobre como o céu pode nos ajudar a nos orientar. Isso mesmo, antes de GPS e bússolas, os navegadores e viajantes já olhavam para as estrelas para saber para onde ir. Vamos começar pelo hemisfério norte. A estrela mais famosa para orientação é a estrela polar, ou Polaris. Ela é especial porque fica quase fixa no céu, bem próxima ao Polo Norte celeste. Ou seja, se você encontrar a estrela polar, você sabe exatamente onde está o norte. Uma dica prática para encontrá-la: olhe para a constelação da Ursa Maior. Prolongando a linha que forma a borda do carro, você vai chegar até a Polaris. Bem útil, não é? Agora vamos para o hemisfério sul. Aqui a estrela polar não é visível, mas temos a famosa constelação do Cruzeiro do Sul. Ela funciona como uma bússola natural para indicar o sul. O truque é imaginar uma linha que liga as duas estrelas mais longas da cruz e prolongar essa linha cerca de 4,5 vezes. Pronto, você está apontando para o Polo Sul celeste. Temos também o Sol como referência. Ele nasce a leste e se põe a oeste. Resumindo, nascer do Sol indica leste, e pôr do Sol indica oeste. Estrela polar, norte, hemisfério norte. Cruzeiro do Sul. E o sul, hemisfério sul. Ou seja, a observação do céu foi, por milhares de anos, a principal ferramenta de orientação do ser humano. E até hoje, mesmo com toda a tecnologia, ainda podemos usar o Sol e as estrelas para nos guiar. Aula 2. Rosa dos ventos e bússola. Ligação com o campo magnético da Terra. Hoje vamos falar sobre rosa dos ventos e bússola, e entender como tudo isso se conecta com o campo magnético da Terra. Então, vamos começar pela rosa dos ventos. Você já deve ter visto aquela figura nos mapas, com várias setinhas apontando para direções diferentes, certo? Pois é, ela é justamente isso, um símbolo que indica direções na superfície da Terra. Os pontos cardeais são os mais importantes: norte, sul, leste e oeste. E depois, temos os pontos colaterais, que ficam no meio desses: nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. A função da rosa dos ventos é simples, mas essencial: ajudar a gente a se orientar, seja navegando no mar, em uma trilha, ou até lendo um mapa na cidade. Agora, vamos falar da bússola. Ela é um instrumento de orientação magnética. Ou seja, mesmo que você não consiga ver o Sol ou as estrelas, ela consegue te mostrar a direção. Como? Com uma agulha magnética que sempre aponta para o norte magnético da Terra. E quando você combina a bússola com um mapa, você consegue navegar com precisão, seja em terra, no mar ou no ar. Mas, calma, tem um detalhe importante. A Terra funciona como um ímã gigante, com polos magnéticos. A agulha da bússola se alinha com o campo magnético terrestre, mas atenção! O norte geográfico, que aparece nos mapas, não é exatamente o mesmo que o norte magnético. Essa diferença tem um nome técnico: declinação magnética, e ela muda dependendo do lugar onde você está. Então, resumindo rapidinho, a rosa dos ventos mostra as direções no mapa. A bússola indica o norte magnético graças ao campo magnético da Terra. E a diferença entre norte geográfico e magnético é a declinação,
algo que precisamos considerar na hora de navegar. Pronto! Agora você já tem a base para entender como essas ferramentas nos ajudam a nos orientar pelo mundo, e também o porquê de serem cobradas em provas e concursos. Aula 3. Formato e movimentos da Terra. Geoide. Achatamento nos polos. Hoje vamos falar sobre o formato e os movimentos da Terra. Presta atenção que vou explicar de um jeito bem claro. Primeiro, vamos falar sobre o formato da Terra. Muita gente ainda acha que a Terra é uma esfera perfeita, mas na verdade ela é um geoide. O que é isso? É como se fosse uma esfera um pouquinho irregular, com pequenas variações na superfície causadas pela gravidade. E tem mais. A Terra é achatada nos polos e mais larga no Equador. Isso acontece por causa da rotação. A Terra gira, e essa força centrífuga faz com que ela se alargue no Equador. Para vocês terem uma ideia, o raio no Equador é cerca de 6.378 quilômetros, e nos polos, 6.357 quilômetros. Ou seja, não é uma diferença gigantesca, mas é suficiente para influenciar a gravidade local, mapas, GPS e até algumas medições astronômicas. Agora, vamos aos movimentos da Terra. Começando pela rotação. A Terra gira em torno do próprio eixo, e isso leva cerca de 24 horas, o nosso famoso dia. Graças a isso temos dia e noite, os fusos horários e até o famoso efeito Coriolis, que desvia ventos e correntes marítimas. Depois, temos a translação, que é o movimento da Terra ao redor do Sol. Esse movimento dura aproximadamente 365 dias e é responsável pelas estações do ano. Temos os solstícios, quando o Sol atinge sua máxima inclinação, é o verão e o inverno, e os equinócios, quando o Sol fica sobre o Equador e o dia e a noite têm a mesma duração. E não podemos esquecer dos movimentos mais lentos, que aparecem em concursos mais avançados. A precessão, que é como se o eixo da Terra desenhasse um cone, completando um ciclo a cada 26.000 anos, e a nutação, que são pequenas oscilações nesse eixo. Esses movimentos explicam, por exemplo, mudanças na posição das estrelas ao longo de milhares de anos. Então, recapitulando rapidinho. Terra é um geoide, achatada nos polos e alargada no Equador. Rotação em dia e noite, fusos horários, efeito Coriolis. Translação em dia e estações do ano, solstícios e equinócios. Movimentos lentos, precessão e nutação. E é isso! Compreender esses conceitos ajuda não só nas provas, mas também a entender como nosso planeta funciona no espaço.